Correlação e regressão linear. Gráfico de correlação ou diagrama de dispersão é um gráfico de pontos em que as coordenadas de cada ponto são os valores de duas variáveis em estudo. O conjunto dos pontos num gráfico de correlação designa-se número de pontos. Neste tópico da matéria, nós vamos estudar a relação que existe entre duas variáveis. Só para dar um exemplo, se tivéssemos, por exemplo, os pesos dos alunos e as alturas dos alunos, são duas variáveis diferentes que normalmente têm uma grande relação entre si. É normal que quando a altura de um aluno aumenta, o seu peso também aumente. E para estudar a relação que existe entre uma variável e a outra, nós utilizamos as técnicas de correlação e de regressão. Neste capítulo vamos estudar apenas uma relação que se chama relação linear. Para começar, aqui temos vários valores. Temos valores do x, valores do y, e quando colocamos estes pontos, dizemos que estamos a fazer o diagrama de dispersão, ou então simplesmente dizemos que há nuvem de pontos. A correlação deste linear se a nuvem de pontos se distribuir ao longo de uma linha reta. Chama-se isso a reta de regressão. Portanto, quando os pontos têm uma relação mais ou menos linear, quando os pontos estão pelo menos aproximadamente em linha reta, nós ajustamos uma reta a esses pontos e chamamos a essa reta reta de regressão. Normalmente nós obtemos a equação dessa reta utilizando a máquina de calcular. A correlação linear pode ser positiva, pode ser negativa ou até pode ser nula. A correlação linear é positiva se, à medida que uma variável aumenta, os valores correspondentes da outra também aumentam. Por exemplo, aqui no primeiro gráfico, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam, portanto fica com este aspecto. Dizemos que a correlação é positiva. Quando, à medida que os valores de uma variável aumentam, os outros diminuem, temos esta situação descendente e dizemos que estamos perante uma correlação negativa, que é aumenta um, diminui o outro. Por outro lado, também existe a correlação nula, que é quando não existe qualquer correlação. Quando o aumento ou diminuição de um não obriga forçosamente ao aumento ou diminuição de outro. Quando os pontos encontram-se de uma forma praticamente arbitrária, sem qualquer relação entre si, dizemos que há não correlação ou correlação nula. Por outro lado, os pontos podem ter uma correlação mais próxima de uma reta ou menos próxima de uma reta. Por exemplo, se os pontos tiverem uma correlação como a do primeiro gráfico, nós olhamos para aqui e vemos que os pontos encontram-se de um modo geral afastados da reta. Na segunda situação, os pontos já se encontram mais próximos da reta. Na terceira situação, os pontos estão completamente em linha reta. Existe uma medida para avaliar este ajustamento dos pontos à reta, que é o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação, que normalmente se obtém através da calculadora, pode tomar os seguintes valores. Se o coeficiente de correlação for 1, dizemos que a correlação é perfeita. É esta situação. É a situação em que os pontos estão completamente em linha reta. Portanto, coeficiente de correlação igual a 1. Quando os pontos não têm qualquer relação entre si, portanto, se forem pontos ao acaso, se os pontos forem completamente ao acaso, dizemos que a correlação é nula, não há qualquer relação.
Quando a correlação, como vimos ainda há pouco, quando a relação é negativa, o valor do R será um número negativo. Quando a correlação é positiva, o valor do R é sempre um número positivo. Por outro lado, também, se tivéssemos os pontos em linha reta, mas a decrescer, portanto, uma situação de uma correlação negativa, então, nesse caso, o valor do coeficiente de correlação seria menos 1. A correlação seria perfeita na mesma, mas agora seria negativa. Exemplo. A tabela seguinte mostra as notas obtidas por 8 estudantes em 2 testes, um de matemática e outro de física. Vamos observar primeiro a tabela. Temos aqui um estudante A. O estudante A obteve em matemática 16 valores, em física 12 valores. O estudante B obteve em matemática 14 valores, em física 15 valores e assim sucessivamente. 6.1. Obtenha o coeficiente de correlação. Ora, quando olhamos para estes dados, devemos começar por interpretá-los da seguinte forma. Os resultados de matemática e os resultados de física devem ter alguma relação entre si. Portanto, seria possível nós, num referencial, colocarmos no eixo do x e no eixo do y, de um lado a nota de matemática e do outro lado a nota de física. Portanto, se tivéssemos aqui, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e a mesma coisa no eixo dos y, podíamos começar por fazer o ponto 16, 12. 16, 12, escolhíamos aqui o valor 16 para matemática, o valor 12 para física e desenhávamos aqui um ponto. Seria o ponto 12 para física, 16 para matemática. Ou seja, seria o ponto de coordenadas 16, 12. Podemos fazer para o B o ponto 14, 15. Portanto, o x seria 14, 15. E fazíamos o mesmo para os restantes pontos. Com isso, obtínhamos a 90 pontos. Vamos obter o coeficiente de correlação, que é o valor do R. Vamos obter a equação da reta de regressão, que é a reta que se ajusta aos pontos. E depois vamos fazer previsões. Vamos ver qual é a nota esperada para um aluno em física que obteve 13 em matemática. Também vamos ver que nota que esperaríamos para matemática para um aluno que obteve 17 em física. Sugestões. Para obter o coeficiente de correlação e a equação da reta de regressão, introduzimos os dados na calculadora gráfica e pedimos a regressão linear. Junto virá o coeficiente de regressão. Para calcular os valores de física para um aluno que teve 13 valores em matemática, bastará substituir na equação de regressão o x por 13, determinar o valor de y. Para determinar a nota de matemática, sabendo a nota de física, temos que substituir o y por 17 e determinar o valor de x. Vamos ver então, colocando na máquina de calcular, primeiro fazemos as listas, colocamos numa lista os valores de matemática, colocamos noutra lista os valores de física e depois pedimos a regressão. Portanto, se for na calculadora Casio,
Só temos que ir à secção Stat, depois vamos ao Calc e pedimos o Reg. Na calculadora Texas também será através do Calc e no LinReg. Veremos mais detalhes adiante. Daí obteríamos um valor para R de 0,938 e obteríamos também uma equação que seria a equação da reta de regressão. Admitimos que o x, por estar associado à primeira lista, o x representa a nota de matemática e o y, por ser a segunda lista, vai representar a nota de física. Qual é o principal objetivo desta reta? O principal objetivo desta reta é calcular estimativas. Nós queremos calcular a estimativa da nota de um aluno de física que teve 13 em matemática. Ora, se matemática é o x, se o aluno teve 13 em matemática, substituímos o x por 13 e fazemos as contas. Basta substituir na equação de cima e o resultado seria aproximadamente 11,58. Se quisermos ao contrário, isto é, se soubermos que um aluno teve 17 valores em física e queremos calcular a nota de matemática, usamos a equação de regressão na mesma, mas agora temos de calcular o x. Ora, para calcular o x, é só juntar o 0,402 ao 17 e ficará positivo, uma vez que ele muda de membro e ele aqui é negativo, e depois dividimos por 0,922 e com isso tiramos que o x dá 18,87. Falta então esclarecer a forma como nós vamos à máquina de calcular para obtermos a regressão. Regressão linear na calculadora gráfica. Vamos ver a Casio e de seguida a Texas. Primeiro temos que aceder ao modo estatístico. Na calculadora Casio vamos ao menu Stat. Se as listas não estiverem vazias, nós apagamos com del A. Introduzimos os valores, por exemplo, os valores 1, 2, 3, 4, 5. Imaginem que são estes os valores da variável x. No exemplo que vimos eram as notas de matemática, mas aqui, só para ser um exemplo um pouco mais simples e mais rápido, vamos imaginar que os valores de x eram 1, 2, 3, 4, 5. E na lista 2, os valores 5, 10, 12, 14, 16. Cada vez que lançamos um valor, fazemos eggs. Usamos as setas para mudar de coluna e para obter a equação da reta de regressão, vamos ao Calc. Dentro do Calc pedimos Reg, que é F3, e existem vários tipos de regressão, mas neste momento só nos interessa a regressão linear. Então escolhemos X. Também é importante irmos ao set, que está no F6, e no set devemos indicar onde tem escrito 2 var xlist, devemos pôr list 1. Significa que agora que estamos a trabalhar com duas variáveis, a variável x e a lista 1. A variável y vamos considerar como uma lista 2. O 2 var frec vamos pôr 1, que significa que é 1 de cada. Depois fazemos eggs e pedimos a regressão x. Aquilo que obtemos é um valor de A, que significa isto 2,6, vai ser um valor de A, que é o coeficiente associado ao x, e vamos obter um valor de B, que será o 3,6. E então, vamos deduzir que a equação da reta de regressão é 2,6x mais 3,6. Na calculadora Texas, vamos à tecla Stat.
vamos ao Edit para editar os valores, fazemos Clear para apagar as listas que lá estão e começar a lançar as listas 1, 2, 3, 4, 5 e 5, 10, 12, 14, 16. Cada vez que lançamos um dado, fazemos Enter e usamos também as setas para mudar de coluna. Vamos novamente ao Stat, pedimos Calc. Na opção 4 temos linreg AX mais B e damos Enter. E completamos a expressão acrescentando L1, vírgula, L2. Vamos só lembrar que o L1, para fazer L1, basta fazer second, que é uma tecla de atalho, e o número 1. Da mesma maneira, para obtermos o L2, também fazemos o second e o número 2. Entretanto, nós obtemos, a partir daí, nós vamos obter a equação da reta, assim como o valor de R. Se porventura o valor de R não aparecer, e às vezes acontece nas calculadoras Texas, se por acaso o R não aparecer, existe uma opção que é irmos à tecla que tem Catalog, essa tecla está na última fila da calculadora, normalmente está junto com o número 0, só temos que fazer o second. Quando abrimos o catálogo, vamos andando com a seta até encontrarmos Diagnostic On. Diagnostic On. Quando aparece Diagnostic On, damos Enter. Enter. Depois disso, então, podemos repetir todo o processo anterior. Vamos novamente ao Stat, Calc, e quando pedirmos novamente a regressão, o R já aparecerá. Este Diagnostic On do catálogo foi para confirmarmos que queremos que o diagnóstico apareça, ou seja, neste caso é o que o R apareça. A equação da reta que vamos obter é 2.6x mais 3.6. Também aparecerá o A separado do B, mas o significado será exatamente esta reta. Vamos às tabelas de contingência. As tabelas de contingência são aquelas tabelas em que nós temos uma dupla entrada e trabalhamos com percentagens. Comparamos percentagens para ver se uma das características ou uma das variáveis tem mais tendência de ocorrer ou menos tendência do que outra. Vamos ver esta situação com um exemplo. Completa a tabela acima, tendo em conta que 60% dos alunos que frequentam matemática A. 3/8 dos alunos são rapazes e 40% das raparigas não frequentam matemática A. Ora, na tabela temos, a tabela refere-se a 200 alunos. Portanto, ao todo, 200 alunos. E agora vamos trabalhar com as informações. 60% dos alunos frequentam matemática A. Ora, matemática A, temos aqui, o total será 60% do total. Como o total é 200, 60% de 200 tem matemática A. Ora, 60% de 200 é 0,6 vezes 200, que é igual a 120. Portanto, para aqui, 120. Informação seguinte. 3/8 dos alunos são rapazes. Ora, temos aqui rapaz, rapariga. 3/8. Se nós fizermos 3/8 de 200, só temos que fazer 3 vezes 200 e dividirmos por 8, que dá 75. Portanto, daqui o que é que nós tiramos? O número total de rapazes é 75.
Temos ainda 40% das raparigas não frequentam a matemática A. Se 75 alunos são rapazes, e se ao todo temos 200 alunos, é que o número de raparigas será 125, que é, portanto, o restante. 40% das raparigas não frequentam a matemática A. Ora, 40%, só temos que fazer 40% de 125. Será 0,4 vezes 125. 0,4 vezes 125. 0,4 vezes 125, que é igual a 50. Portanto, 50 raparigas não frequentam a matemática A. 50. Para completarmos, agora vamos ver isto por partes. Frequenta a matemática A, 120. Não frequenta, não sabíamos, mas se aqui é 120, se ao todo são 200, é porque os que não frequentam são 80. Se os que não frequentam a matemática A, 50 são raparigas, há 30 que são rapazes. Se o total dos rapazes é 75, e se há 30 que não frequentam a matemática A, então existirão 45 que frequentam a matemática A. Em relação a estes, podemos fazer de duas maneiras. Ou vemos para 120, e se temos aqui 45, quanto é que falta para 120? Ou então, também podemos fazer aqui na vertical. Já temos aqui 50 e queremos que o total seja 125, falta aqui 75. Resolução, tal como já tivemos a ver ainda há pouco, 60% de 200 a 120, portanto aqui, 3/8 de 200 é 75, que são os rapazes, 40% de 125 é 50, que são as raparigas que não frequentam a matemática A, e os restantes valores nós vamos preenchendo e, portanto, deduzindo em função dos totais que já tínhamos.